Feche teus olhos. Espírito Santo, Espírito da graça, Espírito da verdade, nos ensina. Nós queremos sair daqui nessa noite enriquecidos com a tua verdade, com a tua palavra. Eu declaro homens e mulheres sendo libertos pela palavra. A palavra é o próprio Cristo. E eu declaro, Senhor, que enquanto a tua palavra está sendo pregada, milagres comecem a acontecer aqui, pessoas sejam transformadas, um ambiente de glória tomando este lugar, Senhor. Eu declaro, Senhor, entendimentos, fortalezas sendo quebrados em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é real, Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus por sua palavra. Aleluia. Segure a sua Bíblia na sua mão. Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouco hoje. Eu sei que não dá para mim falar numa única noite o que eu vou falar. Então, essa mensagem vai ficar como que faltando uma boa parte, porque o que eu vou falar é muito extenso e eu não quero ser extenso, não dá para mim detalhe por detalhe, mas eu quero falar um pouco sobre cruz e crucificação. Cruz e crucificação. Talvez a princípio você possa pensar que cruz e crucificação seja a mesma coisa, e não é. A cruz é uma coisa, a crucificação é outra coisa. A cruz, preste atenção, a cruz é o divisor. A cruz é o divisor entre o velho pacto e o novo pacto. A cruz é o divisor entre o velho homem e o novo homem. É na cruz do Calvário e não em Mateus capítulo 1 que começa o Novo Testamento. É na cruz do Calvário e não em Mateus capítulo 1 que começa a nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança não começa com o nascimento de Jesus. A nova aliança começa com a morte de Jesus Cristo. Todo cristão conhece a cruz. Todo cristão. Alguns sabem cada passo da cruz, mas poucos conhecem a crucificação. Preste atenção, querido. Preste atenção. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles propriamente não falam da crucificação. Só fala da cruz. Estão aqui? Os 4 evangelhos propriamente não fala da crucificação, fala da cruz. A cruz, ela não é simbólica, ela não é simbólica, ela não é figurativa, a cruz não é ilustrativa, a cruz é real. A cruz é real. Quantos já assistiram algum filme sobre a cruz? Todo mundo já assistiu. E o melhor para mim foi o do Mel Gibson. Para mim foi fantástico. Porém, todos os filmes, eu vou generalizar, mas é bem provável que eu estou falando,
Todos os filmes sempre falaram da cruz, nunca da crucificação. Tá, pastor, o que é a cruz? A cruz é cada passo que Jesus deu. A cruz, quando você vê, você chora. Isso é cruz. A crucificação não. A cruz é o sentimento de pena que muitas vezes nós temos. Preste atenção, irmãos. A cruz gera em nós comoção. A crucificação não. Tá, pastor, mas o que é a crucificação? A crucificação é o que aconteceu no mundo do espírito, dentro de cada passo na cruz. Presta atenção. A cruz, quando Jesus gritou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quando Jesus foi ultrapassado, quando ele foi chicoteado, isso é cruz. E a gente olha e fala, nossa, eu já vi pessoas falando assim, judeus miseráveis, romanos miseráveis. Quando não é os judeus, é os romanos. Não tem nada a ver com os judeus. Não tem nada a ver com os romanos. Quem crucificou Jesus foi os meus pecados e os seus. Não tem nada a ver com os judeus. Não tem nada a ver com os romanos. Tem a ver comigo e com você. Então, quando nós não temos o entendimento da crucificação, tudo que nós temos é a visão da cruz, o sofrimento da cruz, e de fato ele sofreu, e ao ver aquilo ali, é chocante, é estarrecedor, o tanto que ele sofreu, mas cada passo de Jesus, cada passo em direção à cruz, no processo da cruz, havia uma crucificação, estava acontecendo algo no mundo espiritual. Os 4 evangelhos geralmente falam da cruz, não da crucificação. O apóstolo Paulo não fala da cruz. O apóstolo Paulo fala da crucificação. Enquanto que os discípulos está falando, olha, e ele fez isso. O apóstolo Paulo está dizendo, no mundo espiritual aconteceu isso. Abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Louvado seja o Senhor pela obra redentora do Calvário, pela obra substitutiva e inclusiva na cruz do Calvário. 1 Timóteo, foi primeira que eu tinha dito? Perdão, eu errei, é primeira, perdão. 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo 2, versículo 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Eu creio que nós vamos sair daqui com um entendimento diferente nessa noite. Acharam 1 Timóteo 2, 5 e 6? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Novamente, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus. Cristo foi o mediador, é Ele que estava mediando
o homem, nós e o Senhor. Ele foi o nosso mediador. Ele mediou a nossa reconciliação, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Abra comigo Romanos capítulo 5. Talvez, irmãos, presta atenção. Romanos 5, talvez quando a Bíblia diz que a cruz é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós é poder de Deus, talvez seja isso. A cruz é loucura no processo natural, mas é poder de Deus para aqueles que entendem a crucificação. A cruz pode ser uma loucura no processo natural, porque um homem justo morrendo pelos injustos. Um homem inocente se tornando culpado. Um homem que não devia nada, assumindo a dívida de todos. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Novamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A substituição na cruz, a substituição de Jesus na cruz. A cruz era minha, a cruz era sua. Amém? Nós éramos dignos de cruz. A substituição de Jesus foi real. Jesus, na cruz do Calvário, se tornou como eu e você éramos, para que nós nos tornássemos como Ele é. A gente não entende, por isso que a gente fica assim. A cruz, na cruz, Jesus se tornou o que eu e você éramos, para que nós nos tornássemos como Ele é. Uma das coisas que a igreja não entende ou não entendeu é que Jesus, não sei o que eu faço, não tenho nada, dessa bolsa da Sheila por enquanto, por favor, eu já devolvo, só para mim dar uma ilustração. Escute, o que Jesus não fez apenas, ou seja, Ele fez, mas não é só isso, Ele não tomou os nossos pecados, Ele não carregou os nossos pecados apenas. Isso precisa estar claro. Ele não carregou os nossos pecados apenas. Ele se tornou pecado. Se Ele tivesse carregado os nossos pecados, nada teria acontecido com Ele. Isso é fundamental nós entendermos. Preste atenção. O homem
se tornou mortal. O homem se tornou mortal. Desde quando? Quando foi que o homem passou a morrer? Depois do pecado. Então, a morte física do homem é consequência, é reflexo da morte espiritual do homem. Concordam comigo? Amém? Se o homem não tivesse pecado, ele seria imortal. Pergunta: Jesus era pecador? Jesus nasceu contaminado com o pecado? Vamos, responda. Jesus tinha a mesma natureza que nós? Você acabou de concordar comigo que o que tornou o homem mortal foi o pecado? Amém? Jesus tinha pecado. Como é que ele iria morrer? Como é que Jesus morreria? Porque a morte física é consequência da morte espiritual. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós não sofreremos o dano da segunda morte. Nós já morremos. Você não morre mais. Eu estou falando morte aos olhos de Deus. Você vai dormir, mas a morte já aconteceu. Se Jesus não tinha pecado, irmãos, ele nasceu de Maria, mas ele não tinha uma natureza pecaminosa como o restante da humanidade. Como é, ou quando é que ele morreria? Ele não morreria. E se tentasse matar ele, pastor, ele não morreria. Por que ele não morreria, pastor? Porque a morte física é consequência da morte espiritual. E ele não tinha pecado. Então, ele não estava morto espiritualmente. Então, ele não poderia morrer fisicamente. Então, por que Jesus morreu, pastor? Se ele não tinha pecado, se ele não era pecador. Porque ele não só carregou os nossos pecados, ele se tornou. Como isso é poderoso, irmãos. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 5. Primeiro eu falei? Segunda, perdão. Hoje eu estou meio bolado, irmão. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, perdão, 5, 21. Acharam? 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Diga: Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Mantenha aberto. Aquele que não conheceu o pecado, não carregou os nossos pecados, ou não carregou o pecado por nós. Ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso deveria sair um grito de dentro de nós. Porque você é justo diante de Deus. Você é justo diante de Deus. Não há condenação. Não há condenação. Lembra de uma música do Cirilo? Não há condenação, não há condenação, eu estou em Cristo Jesus. Lembra dessa música inocente? Inocente, inocente. Você, após o Calvário, se tornou inocente. Nós
somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou um pecador salvo pela graça, eu sou justo, você é justo, porque quem eu era, Ele se tornou, e quem Ele era, você se tornou. Isso é libertador. Aquele que não conheceu o pecado, ele não se tornou pecador pelo que ele fez, ele se tornou pecador por substituição. Não tem como entender a crucificação e não se apaixonar por Ele. Não tem como entender a substituição e não se prostrar diante dEle. Não tem como entender a condenação dEle e não nos alegrarmos diante dEle. Ele me fez justo. Quando eu compareço diante de Deus, é um justo diante dEle. A nossa cabeça não assimila isso. A nossa mente religiosa e acusativa e meritocrata não aceita isso. É por isso que o escritor de Hebreus diz: nos aproximemos diante do trono da graça, sem medo. Entre. Vamos entrar pelo novo e vivo caminho. Meu Deus, isso é maravilhoso. A oração do Getsemane, as 3 orações, ou as 3 orações, no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nunca teve a ver com a cruz. Nunca. Muitos pregadores, muitas pessoas dizem, é que ele não queria ir para a cruz. Esqueça esse assunto. Não é verdade. Jesus nunca fugiu da cruz e nunca pensou em fugir da cruz. Pastor, se a oração dele não era sobre a cruz, o que tinha a ver a oração? Sobre o que ele estava orando? Se não era: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era sobre a cruz, era sobre a separação dele com o Pai. É como se ele dissesse: eu suporto a cruz, o que eu não suporto é ficar separado de ti. O salário do pecado é o quê? A morte é a separação, ok? E quando foi que Jesus se separou do Pai? Ou quando? Abra comigo em Mateus capítulo 27. Mateus 27. Eu quero abrir na minha versão original aqui também, tá? Tem um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Mateus 27. Só um instante. Mateus 27, nós vamos ler o versículo 46, mas tem uma palavra que eu quero ler no original com você. Mateus 27, 46. Acharam? Diz assim: por volta da hora 9, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face, sobre toda a terra. Desculpa, eu mudei, perdão. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção. Essa palavra desamparaste significa abandonar.
Essa palavra desamparaste significa desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente abandonado, deixar para trás, desistir de sobreviver. É isso que Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor está me deixando? Porque no momento que Jesus está dizendo isso, Ele está se tornando pecador. Não pecador por ter cometido algo, mas pecador por ter assumido o nosso lugar. E nesse exato momento, Ele está sendo separado do Pai. No mundo espiritual, Ele está se separando do Pai. Mas no mundo espiritual, eu e você estamos nos reconciliando com o Pai. Havia algo acontecendo no mundo físico, mas tudo que acontecia no mundo físico, acontecia algo no mundo espiritual. A separação dele do Pai era porque eu e você estávamos separados. Então Ele se separou, Ele assumiu o mesmo lugar que nós, Ele entrou na mesma condição que nós, para que nós voltássemos ao terceiro dia na mesma condição que Ele. A igreja não entendeu isso. Quando eu digo a igreja no contexto geral, as pessoas ainda estão com medo de maldição. Pastor, eu saí da igreja e eles me amaldiçoaram. Não tem como ter maldição sobre a sua vida se você está em Cristo. Pastor, mas ele me amaldiçoou. Não tem como ele ou ninguém te amaldiçoar, porque você está em Cristo Jesus. E não há mais maldição, porque agora você é justo. Porque agora você é justo e não pode ter maldição sobre o justo. As pessoas que creem em maldição, elas continuam crendo, mesmo depois de terem feito quebra de maldição. Elas quebram uma vez, quebram duas, quebram três, e elas continuam quebrando. Porque elas nunca se dão por satisfeitas. A minha maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Pastor, e a terceira e a quarta geração foi quebrada na cruz do Calvário. Escute, irmãos, a maldição é obra da lei, a bênção é obra da cruz. Preste atenção. Nós precisamos saber o que aconteceu conosco. Se nós não sabemos quem nós somos, irmãos, nós não vamos nos posicionar de forma correta. Deus não olha para você como pecador. Deus olha para você como justo. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Tudo isso que eu estou falando para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Amém? Eu estou falando para quem creu em Jesus Cristo e estão em Cristo Jesus. Aqueles que tomam a decisão e reconhecem Jesus, aceitam a obra redentora do Calvário, a obra substitutiva e a obra inclusiva. Sim, porque a cruz não é só substitutiva. Ele não só assumiu o meu lugar e o seu e pagou as nossas dívidas. Não. Por quê? Porque se Ele tivesse pagado as nossas dívidas, nós não teríamos dívidas nenhuma, mas seríamos o mesmo. Mas Ele não só assumiu o nosso lugar, Ele nos levou juntamente com Ele. Então a cruz, ela é tanto substitutiva quanto inclusiva. Ele assumiu o meu lugar, mas eu morri com Ele. Ele não só pagou o que nós devíamos. O velho homem morreu e nós recebemos uma nova vida, uma nova
natureza. Essa é a realidade do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Lembra que nós cantamos isso? Tenho paz em Jesus. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quantos? Um. Estão comigo no versículo 14? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação. O que é que tinha entre nós e Deus? Parede de separação, que estava no meio, a inimizade. Porque Ele que é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Se você continuar lendo o versículo 15, se você ler o 14, você vai entender. É que eu não coloquei muito texto aí. Havia uma parede de separação, de inimizade, mas essa parede foi derrubada. Foi derrubada. A parede de inimizade foi derrubada. Nós éramos inimigos. Hoje nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. O que eu não tinha condição de pagar, Ele pagou. O que você não tinha condição de fazer, Ele fez. Nós estávamos mortos espiritualmente. Ele precisava morrer espiritualmente para se tornar como nós. E só a morte espiritual é que proporcionaria Ele a morrer fisicamente. Se Ele não morre espiritualmente, Ele não tem como morrer fisicamente. Eu estava morto espiritualmente, Ele morreu espiritualmente. Ele se separou do Pai para assumir o mesmo lugar que eu e você estávamos. Isso não é cruz, isso é crucificação. Isso não é apenas a imagem física. Não. O que o soldado disse? Quando ele diz Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele está chamando por quem? Por Elias. Eles não entendem o que está acontecendo. Muita gente não entendeu ainda o que foi que Jesus fez. Ele não melhorou o velho homem. Ele não está melhorando o velho homem. O velho homem morreu. Ele criou um novo homem em justiça. Ele criou um novo homem liberto do pecado. Ele criou um novo homem justo. Preste atenção, Ele não está tratando no velho homem. O velho homem foi sepultado com Cristo. No batismo, nós fomos sepultados com Cristo. Existem coisas que não podem mais acontecer sobre a sua vida. Pastores, se acontecer, elas são ilegais. Existem coisas que é ilegal na sua vida. Se é ilegal, eu não deveria aceitar. Por quê? Porque não é meu, porque não é minha, porque não faz parte de mim. Abra comigo Isaías 53. Não tem como falar da cruz e da crucificação sem falar de Isaías. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5.
Acharam? Olha o que é que diz. Certamente. Olha a afirmativa do profeta. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga, Ele levou toda a enfermidade que era sobre a minha vida. Diga comigo, Ele levou toda enfermidade, desde a mais simples até a mais complexa. Ele levou. Ele levou. Ele levou. Qualquer enfermidade é ilegal na sua vida. A enfermidade não pode ser normal para alguém que nasceu de novo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Não foi só a enfermidade, a dor também. A dor também. Não é para você ter dor. Pastor, eu nunca ouvi isso, está na Bíblia, irmão. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o castigo que foi sobre Ele, em nós reflete paz. Quando Ele estava sendo castigado, que você chora ao ver, e eu choro ao ver, aquele castigo sobre nós é para refletir paz. As aflições de Cristo sobre nós deve ser paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra, irmãos, essa palavra traspassado significa profanar, contaminar, corromper-se, poluir-se, ser poluído, ser contaminado, profanar, tornar comum, contaminar. É isso que aconteceu com ele. Escute, o que eu estou pregando nessa noite não é uma promessa. Não é uma promessa, não. Se fosse uma promessa, você deveria esperar. O que eu estou pregando nessa noite é um fato. Você não precisa esperar, já aconteceu. Você não vai ser curado, você foi curado. Você não vai ter paz, você tem paz em Deus. É isso que nós precisamos entender. O que aconteceu? O que foi que aconteceu na crucificação?
O apóstolo Paulo não viu a cruz. O apóstolo Paulo viu a crucificação. Talvez, presta atenção, talvez os discípulos só viram a cruz e não a crucificação. O apóstolo Paulo não viu a cruz, mas viu a crucificação. Nós não vimos a cruz, mas nós precisamos ver a crucificação. Eu não vi, e não vou ver a via dolorosa. Eu posso imaginar, eu posso assistir um filme, mas tudo isso é irreal. Por quê? Porque foi pior do que aquilo. Foi pior do que aquilo. Porém, a cruz, o processo da cruz era um processo físico. Tá, pastor, se eu não posso ver o processo da cruz, como é que eu posso ver a crucificação? É porque os fatos da cruz eram físicos e nós não estávamos lá. Mas os fatos da crucificação é espiritual, e aí nós podemos ver. Você não viu ele andando na via dolorosa? É provável que nunca nós conseguimos imaginar ver Jesus pelado. A gente sempre vê ele com o quê? A fraldinha. Por quê? Porque foi essa imagem que passaram para nós. Sempre vendo uma fraldinha nele, mas ele não estava com fralda, ele estava nu. Por quê? Porque quando o homem pecou no Éden, ele ficou nu. Quando Jesus está andando nu, ele está assumindo o lugar do primeiro homem que tentou cobrir sua nudez. Ele tentou cobrir sua nudez com as folhas de figueira. Jesus falou: não, eu não vou cobrir. Porque a única maneira de nós mudarmos de vida é ficarmos nu diante dele. Se você e eu, enquanto nós justificarmos os nossos pecados, nós estamos tentando tampar com figueira. Você sabe o que é pior do que pecar? É não reconhecer que pecou. Quando você pecar, chega diante dele e diz: Pai, eu estou nu diante de ti, me perdoa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O filho pródigo, quando voltou em casa, ele não estava nu fisicamente, mas ele estava com os vestes. Ele estava com vestes que não eram propícias para ele. E o pai falou: troca as vestes dele. O sumo sacerdote Josué, não sacerdote, o sumo sacerdote Josué estava nu. O pecado, a vida de pecado deixa o homem nu. A religião tenta cobrir. Você pode cobrir para os homens, mas não pode cobrir para Deus. A obra do Calvário não é, irmãos, para fazer de conta. A obra do Calvário é para vestir o novo homem. Vestes de justiça, ao invés de espírito angustiado. Vestes de justiça. A crucificação estabeleceu em nós vestes de justiça. Você é justo. Você é justo. Pastor, o que isso muda? Tudo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A crucificação fez o homem justo, e ele é justo.
Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda. Preste atenção. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Eu tenho muito temor, irmãos, de pregar o que eu estou pregando hoje. Quando você, olhe para mim, quando você não tem a revelação da crucificação, você chega diante de Deus nas orações com medo, com dúvida. Por quê? Porque você não sabe o que aconteceu com você. Eu sei que Ele perdoou os meus pecados. Não. É muito mais que isso. Ele não perdoou, tipo assim, esquece o que você fez e acabou. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Os meus pecados e os seus foram pagos. O que eu devia, Jesus pagou. O que você devia. O diabo poderia dizer para Deus assim: você pegou o pecado do Alex e colocou debaixo do tapete, porque você o ama. E sabe o que Deus diria para o diabo? Levanta o tapete. Levanta o tapete, seu cachorro, e veja. E ele levantaria e não teria mais nada lá. Volte para Isaías 53, eu já vou encerrar. Volte. Você é poderoso em Deus. Você é santo em Deus. Você é digno em Deus, através de Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 10. Deixa eu abrir na minha outra Bíblia. Isaías 53, versículo 10. Acharam? Diz assim: todavia, ao Senhor. Aqui está falando de quem? Deus. Todavia, ao Senhor agradou. Agradou, diga comigo. Agradou. Agradou. Pastor, o que significa agradar? Ter prazer. Pastor, que o senhor está dizendo que Deus teve prazer. Era isso que Ele faria com você e comigo. Porque era isso que nós demos. Todavia, ao Senhor agradou moeu. O que o Pai fez com ele? Moeu. Se Ele não moesse Jesus, nós seríamos moídos. O que é que Deus sente pelo pecado? Ira. O que é que Deus tinha para punir o homem? Ira. Havia uma inimizade. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Pastor, o que é moer? Esmagar. Estar contrito, quebrantado, ser esmagado, despedaçado, ser levado ao estado contrito, deixar de ser. O Pai esmagou o Filho. Sabe o que está dizendo? Eu não perdoei você. Eu perdoei você porque alguém pagou. Fomos perdoados. Nós fomos perdoados, mas eu fui perdoado. É como se eu devesse algo no banco, o Cleito fosse lá e pagasse a minha dívida. Eu fui perdoado. Mas eu fui perdoado. O Cleito me beneficiou, mas ele pagou. Nós fomos perdoados, mas não é um perdão, esquece. Eu fui perdoado porque alguém pagou. Deus não tem nada na memória dele
sobre você. Nada! Sabe, tudo que você viveu no mundo, acabou. 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 Esses dias aconteceu uma história com o Carlos. Posso contar aqui, Carlos? Do gato lá, posso contar? Posso? O Carlos, discípulo do Laelcio, começou a ter problemas com os gatos lá. E em algum momento, vou resumir a história dentro do que eu sei, ele queria matar os gatos. E ele foi lá e comprou chumbinho. Chegou a comprar, Carlos? Ele tinha chumbinho em casa. E aí, irmãos, ele começou a ensaiar para colocar chumbinho para os gatos. Mas ele não conseguia colocar. E os parentes dele, que moram por ali, falou para ele: papai, mata os gatos, põe um chumbinho para os gatos. Alguma coisa assim, né, cara? Você sempre fez isso. O Carlos falou: eu nunca fiz isso. Quem fez foi o velho homem. O velho homem conseguia fazer. Eu não consigo. Você está entendendo? É isso. A prostituição não é você. Era o velho homem. Era a velha mulher. Acabou. Eu estou falando de um novo homem, de uma nova mulher. É isso que nós precisamos entender. Não é só o processo da cruz, é a crucificação. Ih, irmãos, tem tanta coisa que não dá para. Ele se fez pobre. Tantas coisas que aconteceu. Ele desceu até as partes mais baixas da terra. Tantas coisas que aconteceu. Por que ele foi até o inferno? Para que você nunca fosse lá. Nunca você vai lá. É como se ele dissesse: é tão terrível o inferno que eu vou lá, você não vai. Pastor, mas o ser humano merecia ir ao inferno. Sim, Jesus falou: sim, mas eu assumi o seu lugar e deixa que eu vou. Eu não acredito em arrebatamento até o inferno, irmãos. Acredite você, eu não acredito. A Bíblia não me dá um respaldo, além de Jesus, de um homem que foi até o inferno. Existem homens que foram até o terceiro céu. Eu não creio. A divina revelação do inferno, não tem nada divino no inferno. Então não venha com livro para mim da divina revelação do inferno, que eu não creio. Eu creio na divina revelação dos céus. Não, pastor, eu precisava ser arrebatado até o inferno para mim ter medo. Essa minha juventude foi inteira nisso, irmãos. Eu orava e jejuava para Deus me arrebatar até o inferno. Ixi, irmãos, eu jejuei muito, porque eu não queria me desviar. E eu pensava o seguinte: se eu tivesse um arrebatamento até o inferno, eu ia ficar com medo e eu nunca mais ia me desviar. Até entender, irmãos, que Deus nunca quis que eu andasse com Ele por medo, mas que eu fosse amarrado com corda de amor. É isso que Deus quer, que você o ame por quê? Porque eu estava morto, Ele me deu vida. Porque Ele assumiu um lugar. Ele me deu um lugar que eu jamais conseguiria. Eu era maldito. Ele se tornou maldito em meu lugar. Eu vivia em ódio, mas o amor dele se manifestou em minha vida. Escute, irmãos, em nome de Jesus, o ódio não pode fazer parte da natureza do homem nascido de novo. Não pode, irmãos. O amor é o fundamento do reino. Por que eu posso perdoar? Porque Ele me perdoou. Por que eu posso amar? Porque eu sou amado.
Meu pai não me ama. Não me importa, você é amado por outro pai. Apaga a luz para mim, por favor. Feche teus olhos, por favor. Por favor. Rialamai. Inocente, inocente, você é inocente. Arialamakoto riahasu. Nessa noite nós estamos vendo além da cruz, estamos vendo a crucificação, a crucificação, a crucificação. Você não deve nada. Você foi reconciliado com o Pai. Você é filho, você é filha de Deus, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Oh, Santo, você é curado. Sabe, essa doença, ela tem que ir embora daí hoje. Ela tem que ir embora daí agora. Essa dor, ela tem que ir embora agora. Fale com ela, vai embora em nome de Jesus. Você não tem legalidade na minha vida, vai embora agora. Eu sou curado, eu sou curada. Sabe essa angústia? Jesus foi angustiado. Essa angústia tem que sair da sua vida agora. Feche teus olhos, desfrute disso. A terra já estremeceu. Fique em pé, fique sentado, fique de joelho. Fique como você quiser. Só não fique indiferente, por favor. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se os montes em minha frente estão, Espírito Santo, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus, e a tempestade ainda ouve sua voz.
a tempestade ainda ouve sua Meu voz. coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz. Declare isso. Declare isso. Declare isso. Eu tenho paz. Declare, 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 declare. Tenho paz. Eu tenho paz em Jesus. Tenho paz. Tenho paz em Seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, olhando pra ti. Eu tenho paz. meu coração. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. A tempestade escuta a voz dele. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz. Pega as tuas mãos. Tenho paz. Oh! Em tenho paz. Em Eu tenho paz, Senhor.
ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Oh, a vida de Deus está fluindo. A vida de Deus está fluindo. A vida de Deus está fluindo.